o presidente Michel Temer vai chefiar a missão brasileira que vai enviar ajuda humanitária e técnica para o Líbano. Eu vou aproveitar que o Cláudio Humberto está conosco aqui para ele começar essa entrevista, porque o ex-presidente Michel Temer está conosco aqui, viu, Cláudio? Olá, presidente. Muito bom dia. Muito bem-vindo ao nosso programa. Presidente, eu percebi que de todas as mensagens que foram divulgadas naquele dia da explosão, dessa tragédia que se abateu sobre o Líbano, eu percebi que, e não sem surpresa, que a reação ou a nota mais sentida, mais emocionada era a sua, né? Claro, em razão dos seus pais são do Líbano, etc. e tal. E eu gostaria de saber, portanto, como o senhor recebeu esse convite do presidente da República, o presidente Bolsonaro, de coordenar essa comissão de auxílio, do auxílio brasileiro à tragédia ou ao Líbano, que sofre tanto neste momento? Em primeiro lugar, muito bom dia, Cláudio, e bom dia a todos, né? Mas eu vou dizer a você duas coisas, Cláudio. Uma primeira é que, de fato, quando soube da explosão, né, daquele gravíssimo acidente, eu fiquei muito comovido, porque você sabe, nós já conversamos várias vezes, meus pais vieram no Líbano, casaram-se no Líbano, tiveram os 3 primeiros filhos lá, e depois é que tiveram mais 5 aqui, eu sou o último. Então eu tenho parentes lá no Líbano ainda, né? Nas vezes que lá estive, como presidente da Câmara, como vice-presidente, fui recebido com muita alegria e com muita emoção, né? Então, em primeiro lugar, eu quero registrar que eu fiquei extremamente comovido. Então, aquela nota, acho que reproduziu precisamente aquele momento. Como comovido, me acho ainda. E quando agora o presidente da República mandou me ligar para dizer se eu aceitava este papel, esta representação, eu fiquei muito honrado com a lembrança, em primeiro lugar, e em segundo lugar, logo aceitei. Seria, enfim, ridículo não aceitar uma missão de tal relevância, porque ela não só revela a importância do gesto, né, como de resto o reconhecimento para a nação libanesa. E, portanto, a ideia de que o Brasil, que tem, como sempre me diziam, viu, Cláudio, os presidentes do Líbano com quem eu encontrava, eles diziam, olha, você é mais presidente do que eu, porque o Brasil tem o dobro de libaneses e descendentes, né, do que temos aqui no Líbano. Então, a ligação do Brasil com o Líbano é muito acentuada, muito forte. Aliás, sejam os descendentes libaneses que lá chegam, ou sejam brasileiros que lá chegam também, são recebidos com muita emoção, porque cada libanês tem pelo menos um parente aqui no Brasil. Então, as ligações do Brasil, e particularmente também da França, né, convenhamos, tem uma ligação muito acentuada com o Líbano, e veja que a França foi o primeiro país, enfim, o presidente Macron foi lá fazer a visita, né, e o segundo país será precisamente o Brasil, né? E ainda agora, Cláudio, eu participava de uma reunião aqui na Fiesp com várias entidades empresariais e sociais libanesas que estão se mobilizando para obter remédios, medicamentos, enfim, alimentos, né? Aquilo tudo que o Líbano está precisando no presente momento. Em síntese, Cláudio, eu fiquei muito honrado pela lembrança, né? Aliás, não é uma coisa incomum nos Estados Unidos. Você sabe que nos Estados Unidos, com frequência, o presidente que preside o país chama um ex-presidente para essas missões, especialmente para uma missão humanitária como essa do Líbano, não é, Cláudio? Ninguém vai, digamos, a Paris ou a Miami nesse momento. Nós vamos para um lugar que sofreu um desastre de proporções estratosféricas, né? Foi assim que eu me senti, Cláudio. Presidente, é o Pedro Campos, bom dia. Prazer falar contigo mais uma vez aqui na Rádio Bandeirantes. Obrigado, Pedro. Queria saber o que o senhor está preparando para essa viagem, né? Como que vai ser, qual o tamanho dessa comitiva e o que vai ser levado para o Líbano, né? E também o que o senhor conversou com o presidente Jair Bolsonaro aí, como é que foi a conversa? Olha, em primeiro lugar, você sabe, Pedro, que o presidente teve a delicadeza, acho que foi na quinta-feira, tardezinha, ele mandou me ligar para dizer, olha, eu quero te comunicar, você é ex-presidente, descendente libanês, nós vamos providenciar um avião, um KC-390, que é um avião de carga, né,
que cabe 6 a 7 toneladas, nós vamos providenciar de alimentos e de remédios, né? E eu agradeci muito a delicadeza da comunicação e, sequencialmente, como vocês sabem, a partir do sábado à tardezinha, né, veio o convite para que eu pudesse coordenar essa comissão, né? A comitiva está sendo formada, sabe, Pedro? Está sendo formada. Agora, primeiro, não vai apenas o KC-390, que leva 6 a 7 toneladas. Vai indo também, está sendo providenciado, fui informado, por via marítima, né? Vão 4.000 toneladas de arroz. Você sabe que lá a explosão destruiu os silos, tinha trigo, alimentos, etc., né? E, ao mesmo tempo, volto a referir-me a esta reunião que eu estou fazendo com todos os setores da comunidade libanesa, né? Aqui na Fiesp até, eu verifico que as ofertas são muitas. Então, nós vamos, num primeiro momento, digamos, fazer esta presença no Líbano humanitária, mas também você sabe que me ocorre, eu quero ver se faço lá na embaixada, uma reunião até das várias confissões religiosas, né? Eu vejo que está havendo muito transtorno lá no Líbano, né? E acho que o Líbano o que mais precisa nesse momento é de paz interna, de tranquilidade. Aliás, muitas vezes lamentavelmente, na desgraça que as pessoas têm que se reunificar, né? E acho que o Brasil pode, ao lado da França, que a França também poderá exercer esse papel, mas ao lado da França o Brasil poderá exercer esse papel de mediação, digamos assim, com vistas à pacificação, à unidade do Líbano, que acho que é uma coisa que muito necessita aquele país, né? Presidente, bom dia. O senhor falou que nos Estados Unidos é comum, não é, que ex-presidentes sejam convocados para esse tipo de missão. No nosso país, nem tanto. E pelo perfil do governo Jair Bolsonaro, muito fechado ali com o núcleo político, é uma decisão quase surpreendente. O senhor viu uma mudança de posicionamento do presidente Jair Bolsonaro, do governo, nessa decisão de convidá-lo para ser ali o representante dessa missão humanitária? Eu vi, viu, Thaís, né? Isso, Thaís. Eu verifiquei isso, sabe, Thaís? E verifico duas coisas. Que o presidente, uns 2 meses para cá, mudou um pouco, digamos assim, a forma de governar em relação ao parlamento, em relação ao Supremo, né? E agora, você diz, é surpreendente que ele tenha feito isso, né? Mas acho que é uma coisa, se me permite dizer, civilizada, né? Você mandar um ex-presidente, e no particular, um ex-presidente que tem origem libanesa, né? E, convenhamos, eu estive 2 vezes no Líbano e sempre fui recebido com muitas saudações lá, né? Então, acho que foi um gesto, vou tomar a liberdade de dizer, um gesto até politicamente inteligente, né? E eu espero poder, naturalmente, corresponder às expectativas e representar bem o nosso país lá no Líbano, com vistas àqueles pressupostos que eu acabei de dizer na resposta ao Pedro e ao Cláudio, né? O presidente, o senhor tem alguns processos aí em andamento no Brasil. O senhor vai ter que pedir alguma autorização especial para deixar o Brasil para essa missão aí no Líbano? Já está sendo pedido, viu, Pedro? Você sabe que no passado recente eu fui convidado para falar em Oxford, né, na universidade, e acho que eu fui o primeiro, o segundo brasileiro convidado para falar em Oxford. Eu pedi a liberação do passaporte, que foi liberado sequencialmente, né? Depois recebi mais à frente um convite para falar em Salamanca, na universidade, em 4 ou 5 entidades de Madrid. De igual maneira, solicitei o transporte, que me foi liberado. Sim. E agora mais do que nunca, porque agora não é uma atividade, digamos, política ou acadêmica, como foram os casos anteriores, né? É uma atividade humanitária. Isso será liberado e eu irei para lá com toda tranquilidade. O senhor já tem a data? Olha, pelo que eu fui informado, talvez saia na quarta-feira, né? Agora, vai ser se me permite a expressão, um bate e volta, né? Porque são quase 20 horas de voo, tem que fazer paradas, né, para abastecer. Então, são quase 2 dias. E acho que praticamente é um dia lá, né? Um dia com todos os contatos, penso eu, no máximo 2 dias, né? Qual foi a sua última visita a Beirute, ao Líbano, presidente? Foi quando eu era vice-presidente, sabe? Portanto, há uns 4, 5 anos atrás, mais ou menos, né? Mais ou menos isso.
Presidente, é claro que a gente conversa aqui com muita gente, não é? E fica imaginando como é que cada um está se comportando nessa pandemia. O senhor não está em isolamento, não, presidente? Eu fiquei em isolamento, Thaís, uns quase 100 dias. Não é? Depois eu comecei a sair. Comecei no escritório, né? Naturalmente com as cautelas todas, né? As cautelas todas, máscara, álcool gel, etc. Não contato físico, pessoal, né? E tenho tomado todas as cautelas e, graças a Deus, até hoje não fui atingido, digamos assim, né? Presidente Michel Temer conversou conosco aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Esperamos contar com o seu relato aí depois dessa missão, para o senhor contar o que conseguiu lá e essas reuniões que pretende fazer aí para trazer um pouco de paz depois do fim de semana que foi bastante tumultuado lá, com muitos protestos, né? Ministros aí renunciando. A situação no Líbano segue muito difícil, mas vamos ter certamente informações para atualizar aí depois dessa missão. Um grande abraço para o senhor, boa viagem aí e voltaremos a manter contato em breve aí para saber os desdobramentos dessa ação, presidente. Muito obrigado, Pedro, com muito prazer. Um bom dia a vocês. Bom dia, muito obrigada.